Câmara Campinas. Olá, boa tarde, você que assiste à TV Câmara Campinas. Você acompanha ao vivo agora a reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente aqui da Câmara Campinas, que é presidida pelo vereador Luiz Rossini. Boa tarde. Iniciando mais uma reunião da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas. Já quero anunciar que está aqui conosco na mesa o membro da comissão, o vereador Ailton da Farmácia, sempre presente e atuante. E à minha direita, minha amiga, bióloga, diretora da empresa Proambiente, Maria de Fátima Tonon. Agradeço mais uma vez por você ter aceito o convite para vir falar conosco. Amanhã, dia 22 de maio, é o Dia Internacional da Biodiversidade. Então, nós convidamos a Maria de Fátima Tonon para que pudesse fazer uma explanação da importância dessa data, para as pessoas entenderem melhor o papel da biodiversidade no nosso meio, a importância dele até para a vida humana, né? Uma reflexão que é necessária e, para isso, apesar da data ser amanhã, a gente está aproveitando a reunião da Comissão de Meio Ambiente do dia de hoje, né, para trazer e fazer essa reflexão. Antes de passar para Maria de Fátima Tonon, quero pedir para o vereador Ailton da Farmácia também dar suas boas-vindas, fazer as suas considerações. Boa tarde, vereador e presidente Luiz Carlos Rossini, do Meio Ambiente. É um prazer fazer parte dessa comissão de meio ambiente. E também a Maria de Fátima Tonon, né, que vai nos dar uma explanação de biodiversidade e sustentabilidade, né, vereador? É isso aí, vereador. E todos os que assistem pela TV Câmaras e o público presente, uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Ailton. A bióloga e professora Maria de Fátima Tonon é especialista em gestão ambiental de florestas pela Universidade Federal de Lavras, responsável técnica pela Proambiente, assessoria ambiental, atua na área ambiental desde 1986, desenvolvendo projetos socioambientais, projetos de revegetação, elaboração de laudos técnicos de vegetação e fauna, perícias ambientais. Realiza levantamentos florísticos e faunísticos em fragmentos florestais do Estado de São Paulo. É professora aposentada da Unicamp das disciplinas de recuperação de áreas degradadas, de avaliação de impacto ambiental e de saúde e meio ambiente do Colégio Técnico da Unicamp, Cotuca. E é consultora para elaboração de proposta curricular de cursos técnicos de meio ambiente e também consultora ambiental. E junto conosco, junto com a Maria de Fátima, está também Tairi Gomes, que é diretor da empresa Proambiente. Obrigado pela presença também. Então, já passo a palavra para a professora Maria de Fátima Tonon. Bom, boa tarde, vereadores. É um prazer enorme estar aqui. A gente recebeu o convite e a gente fica muito grata mesmo, porque essa é uma questão assim, primordial para um país como o nosso. A biodiversidade, que é a diversidade biológica, diversidade de todos os seres vivos que existem no planeta, extremamente importante, porque o nosso país é um país mega diverso. É um dos principais e maiores países mega diversos do mundo. Então, por isso que a gente tem que ter realmente toda essa preocupação. O dia de amanhã foi um dia que a ONU consagrou a questão da biodiversidade. Então, é muito importante realmente essa questão, principalmente numa região que é como a nossa, a região metropolitana de Campinas, que é uma região que carece muito ainda da questão aí dos fragmentos florestais. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão. Eu vim trazer mais perguntas do que respostas, que eu acho que é bastante importante. Então, a gente tem que se perguntar primeiro por que a biodiversidade é importante. Como eu disse, o Brasil é um dos principais países em biodiversidade do planeta.
Ele abriga 20% do número total de espécies que existem no nosso planeta, 20% está aqui. Então, isso já realmente, né, 1/5 de tudo que existe no planeta também está presente no Brasil. Uma riqueza imensa. E muitos desses 1/5 de organismos vivos existem só aqui no Brasil. Tá? Então, por isso, essa importância toda. Tá? Então, de fauna, né, a gente tem 116 mil espécies descritas no Brasil, e de flora, incluindo aí os fungos e tudo mais, 46 mil espécies, tá? Só de plantas descritas. Tá? Então, com isso, a gente vai ter uma situação que é a seguinte. Por que é que a gente tem que pensar em biodiversidade? Primeiro, porque a gente tem que preservar serviços ambientais diversos dentro dos ecossistemas. Quem presta esses serviços ambientais são os animais e plantas, principalmente os animais. Então, vou citar um exemplo. Hoje a gente pensa em produção agrícola, mas a gente tem que pensar, antes da produção agrícola, de preservar as abelhas. Se a gente não tiver abelha, nós não vamos ter polinização. Né? Então, hoje, né, e isso não está acontecendo há coisa de 2 anos para cá, quando a gente faz um levantamento de fauna, a gente tem que começar a levantar as abelhas. Quais são as espécies de abelhas que existem? E, além de levantar as espécies, hoje, quando se faz um resgate de fauna para qualquer empreendimento que vai ter supressão de vegetação, é obrigatório já fazer o resgate de abelhas. Mas, nossa, de abelha, qual abelha? Pois é, a gente tem as abelhas que são abelhas exóticas, né, que é aquela que produz mel, que todo mundo conhece, a Apis, e a gente tem as abelhas nativas, né, como a jataí, por exemplo. Tá? O mel de jataí, além de todo o benefício farmacêutico, né, que ele tem, a jataí é uma das principais polinizadoras que a gente tem em áreas, por exemplo, de lavoura de laranjas. Então, a importância de você ter a preservar a biodiversidade é justamente preservar essa prestação de serviços ambientais, que precisa existir. Né? E dei como exemplo a questão das abelhas. Também, quando a gente preserva a biodiversidade, a gente preserva o equilíbrio dos ecossistemas. Por exemplo, febre amarela. Por que a gente está tendo febre amarela? Né? A gente tem que se perguntar isso, porque em algum momento a gente vai ter aí um desequilíbrio na questão, principalmente, de mosquitos. Né? Há um estudo já que isso está muito relacionado mesmo ao desastre ambiental que aconteceu em Mariana. Esse desastre ambiental acabou matando muitos predadores, né, de mosquitos, que acabaram sendo aí os causadores primeiros da transmissão de febre amarela dentro de Minas Gerais. Tá? Ele é um banco genético importante. Quer dizer, a gente vai ter, para um futuro, e a gente não sabe, né, a gente não pode prever o futuro, mas a gente tem que preservar esse banco genético que a gente tem, de sementes, banco genético de animais, que podem vir a ser extremamente importantes para a gente futuramente. E, além disso, a gente tem a possibilidade de utilização, por exemplo, novos medicamentos. Se a gente pegar, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, né, que é muito utilizado por todo mundo até hoje, ele foi descoberto através de uma planta, o Salix. Né? E isso, todo medicamento hoje, a gente não inventa uma fórmula para o medicamento, a gente pesquisa na natureza. E se a gente acabar com a diversidade biológica, a gente vai estar acabando com esse arsenal que a gente tem de possibilidades de utilização futura. Tá? Então, a biodiversidade também é importante para isso. Mas a gente também tem que preservar porque é bonito. Né? Eu acho que isso também faz parte da nossa relação com o ambiente. A gente também tem que preservar aquilo que é belo, que faz parte da paisagem, que as pessoas se sentem bem, né? Que tem esse conteúdo psicológico. Tá? E uma coisa importante é que assim, a gente tem diminuído, ano a ano, a biodiversidade no planeta. Por isso que é tão importante, por isso que a ONU elegeu o dia de amanhã como uma data importante. Tá?
Os animais e plantas em extinção, e quando a gente pensa em extinção, extinção é para sempre. Quando a gente fala, olha, esse bicho foi extinto, significa que ele nunca mais vai aparecer no mundo. E a gente tem milhares deles já em listagens de extinção. O ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, incluiu, em 2014, na listagem mais atual deles, de extinção, 1.173 espécies no Brasil estão em alguma categoria de ameaça. Então, isso é extremamente preocupante. A gente que faz levantamento de fauna e flora, é muito engraçado, porque a gente vai fazer um levantamento aqui na região de Campinas, uma área florestada pequenininha dentro da área urbana mesmo do município, e encontra espécies em listagem de extinção. E aí até o pessoal pergunta assim, nossa, mas esse bicho está em extinção? Bom, ainda bem que ele ainda está. Se a gente viu ele lá, significa que ele ainda não entrou em extinção. É um bom sinal. Mas a gente vai encontrar muitos. Os felinos, por exemplo, estão todos em listagem de extinção. A onça parda, a jaguatirica, o gato do mato, todos em listagem de extinção, e a gente encontra eles nos fragmentos florestais aqui. Tá? E para a gente ter uma noção do que é que leva a essa perda de biodiversidade. Vamos pensar um pouquinho agora na nossa região metropolitana de Campinas. Vamos vir para uma coisa mais próxima da gente. Na região metropolitana de Campinas, que tem 19 municípios, a gente tem 2 tipos de vegetação predominantes. A gente tem uma floresta, que é uma floresta de Mata Atlântica, chamada de floresta estacional semidecidual, porque ela perde parte das suas folhas durante o inverno, então, por isso que é semidecídua, ela perde durante essa estação, e a savana, que é o nome atual para o cerrado. O cerrado ou savana é aquela área vegetada que é um pouco diferente da área de floresta, é uma área mais aberta, com campos. Então, a gente vai ter um panorama assim. Na região norte do município, a gente tem uma floresta. A gente tem floresta estacional semidecidual, misturada um pouquinho aí com uma floresta densa que vem aí da região do litoral. E a parte mais sul do município, da região metropolitana, ela é uma região de cerrado. Contato da savana com outros biomas. Então, é onde você vai encontrar uma vegetação mais seca, de árvores mais tortuosas. Aqui no município de Campinas, a região de Souças é floresta. A região lá do Viracopos já é cerrado. São bem diferentes os 2 tipos de categorias aí de vegetação. Pode passar. E, ao longo do tempo, a gente veio perdendo essa vegetação. A gente tem aí um dado que é de 2001, foi um dos últimos inventários do Estado de São Paulo, com relação à cobertura vegetal nativa. Em 2001, da nossa região metropolitana de Campinas, nós tínhamos praticamente 16 municípios, por aí, 16, 17 municípios, sem um índice de cobertura de pelo menos 5% de vegetação. Repare que, naquela época, Olambra, Jaguariúna, Vinhedo, Itatiba e Valinhos eram os únicos municípios da nossa região a ter mais que 5% de vegetação. Então, gente, aconteceu alguma coisa, O que será que aconteceu para a gente perder 95% de cobertura de vegetação nativa, desde a época aí do descobrimento, Passa mais um. Porém, em 2009, o Instituto Florestal fez um novo levantamento de vegetação. Esse levantamento de vegetação, ele incluiu, nesse levantamento, fragmentos florestais que eram pequenininhos, menores que 20 mil metros, 2 hectares. E aí se descobriu que a vegetação tinha aumentado, ela tinha passado de 13%, lá em 2001, para 17%. Nossa, que ótimo, O Estado de São Paulo ganhou vegetação. Não é que ele ganhou, a gente acabou vendo os pedacinhos menores, foi só isso. Mas isso mudou o panorama da nossa região. Aquela região que tinha 14 municípios sem vegetação de cobertura de 5%, agora a gente passa a ter somente 2 municípios que não têm 5% de vegetação,
que são Sumaré e Hortolândia, 2 municípios que nasceram aí de uma expansão industrial muito grande, né, de uma ocupação extremamente desordenada, né, desse pessoal que veio, toda essa mão de obra que veio todo trabalhar nesses municípios. Veja que Campinas ela tem 7%, nesse levantamento de 2009, 7% de vegetação. E se a gente olhar esse mapinha é um mapa oficial do Estado, ele está num programa chamado DataGel, que é um programa do Estado, que ele reúne todas as informações públicas aí que a gente tem sobre vegetação, fauna, recurso hídrico, etc. Disponível, viu? É só entrar na internet, por DataGel, ele tem várias camadas e tudo mais. O inventário florestal de 2010 mostrava na nossa região metropolitana esse cenário. Reparem que todos esses pedacinhos verdinho, pequenininho que tem, eles são fragmentos florestais. O que sobrou, né? Como eu disse, a gente tem aí os municípios em torno de 5%, 7%, 8% de vegetação só. Foi o que sobrou. E reparem que os municípios que mais sobraram, digamos assim, vegetação, são esses que estão a leste. Né? Essa parte leste da nossa região metropolitana tem muito mais vegetação do que na parte oeste, ali, Americana, Nova Odessa, Sumaré. Né? Eles são municípios mais complicados em termos de vegetação. Pode passar, tem. E nesse mesmo site aí do DataGel, se a gente pegar agora um outro levantamento que eles fizeram pelo CAR, que é aquele cadastro ambiental rural, a gente vai ver que esse panorama está mudando um pouquinho. Na medida em que essa reserva legal está sendo agora já cadastrada no CAR, essa porcentagem de vegetação está começando também a mudar. Isso, o inventário que para mais, porque agora, como é obrigatório, né, você ter a reserva legal, a reservar esses 20% de reserva, e você não precisa necessariamente, nesse momento, revegetar, mas ela vai passar por um processo de recomposição. Então, esse processo de recomposição, ao longo do tempo, vai aumentar bastante aí a nossa configuração de vegetação. Está sendo extremamente importante, realmente, essa questão aí da reserva legal. Tá? E isso tudo aconteceu justamente por causa do crescimento das cidades. Né? As cidades exerceram uma pressão enorme sobre esses recursos ambientais, que é onde a gente tem a nossa fonte de diversidade biológica. Esse mapinha é um mapa da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente do Plano Diretor de 2006. Tá? Só para a gente entender o que aconteceu em Campinas. Se a gente pegar esse mapa, aquele pedacinho amarelo lá embaixo, listradinho, era o que tinha em Campinas em 1940. 1940, a área urbana do município era só aquela listradinha de amarelo. Em 1990, todas as outras áreas já estão ocupadas. Ou seja, em 50 anos, a gente cresceu o território urbano do município em 16 vezes. Então, essa expansão imensa que teve em 50 anos é que acabou tendo aí um impacto enorme sobre os nossos remanescentes florestais. Eles começaram a ser tirados. E se a gente observar, essa área leste, né, mas nordeste aí do município, ela passa a não ter uma ocupação. Ali é a nossa APA, a Área de Preservação Ambiental de Souza, Joaquim Egídio, toda a região ali do bairro Carlos Gomes, Gargantilha, né? Extremamente importante para manter essa diversidade. Lembra, no mapa anterior, que a gente também tem a diversidade biológica, os fragmentos florestais a leste da região metropolitana. Tá? Então, essa área foi preservada. Atualmente, a Secretaria de Meio Ambiente, né, a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, ela fez um trabalho em 2015, gente, extremamente bom, muito bom. Eu peguei o trabalho e falo assim que é de cumprimentar, porque a gente tem, muitas vezes, tanta coisa ruim, né, que se faz, mas realmente fizeram um trabalho assim, de primeira.
eles fizeram todo um levantamento dos fragmentos florestais em Campinas, dividiram esses Campinas em várias micro-regiões, dependendo das microbacias, e verificaram, né, que algumas microbacias que estão aí já determinadas, todos aqueles pontinhos ali, que essas bacias elas têm muita prioridade de conservação e menos prioridade de conservação, porque elas já estão todas tomadas. Veja essa região que está em amarelo e vermelho, é onde a gente tem a nossa mancha urbana, né? Então, são microbacias que você dificilmente tem condição de qualquer recuperação, né? O máximo que você consegue é fazer ali um plantio em alguma APP, em alguma área assim. Mas recuperar mesmo, você tem que recuperar todo o resto que está em amarelo, verde claro e verde escuro. Tá? Pode passar, Dani. Tá? E o que aconteceu? Por que a gente tem essa diferença no município dessa parte aí de fragmentos florestais, né? Porque entre os anos 70 e 90, principalmente nesses anos que teve industrialização, o boom de industrialização no Brasil, no estado de São Paulo, né? Ocupação urbana intensa, muito êxodo rural, você tem uma dissociação muito grande entre o homem e a natureza. Quando as pessoas vêm para a área urbana, elas vêm e não querem mais saber de ter nenhum pedacinho verde na sua casa, né? Veja, a gente tem, por exemplo, as leis municipais que falam que todo terreno teria que conservar 20% de área permeável nele. Ou seja, teria que ter um quintalzinho, né? Ou um jardinzinho que tivesse lá uma graminha, né? Uma planta. As pessoas não querem. As pessoas passaram por esse período aí, nessa geração, em que as pessoas acharam assim, que ter uma grama é ruim, é sujo, né? Dá trabalho, né? Não, eu não vou pôr, não, suja demais, né? Não quero nem ter a árvore na frente da minha casa, porque se eu tiver a árvore, cai folha no chão, né? Entope a calha, é um horror. Tem morcego na árvore, quero tirar essa árvore. Passa a ser uma coisa muito dissociativa mesmo. E essa geração que cresceu, que nasceu de 70, 80 e 90, ela vem com isso, né? Ela vem com essa dissociação natural e que ela não aceita muitas coisas, né? Para ela, leite é da caixinha, né? A água, se você abre a torneira, para que eu tenho que fazer economia de água, né? Pô, eu abro a torneira, tem água à vontade, né? Leite não vem da vaca, vem da caixinha. Da geladeira. Mais ou menos assim mesmo, né? Quer dizer, nunca viram uma galinha na vida. A hora que vê a galinha, fica assustadíssimo. Porque você tem, principalmente nesses 20 anos, você tem uma diminuição muito grande das áreas verdes, porque você tem uma ocupação enorme, você tem uma pressão grande sobre a flora nativa e a arborização urbana, como eu disse, as pessoas não querem mais ter árvore na frente, e tem uma pressão sobre a fauna silvestre. Então, essa biodiversidade, que ela tem que ser conservada, que ela tem que ser olhada com esses olhos da conservação, ela passa a ser enxergada pelas gerações atuais como uma coisa ruim, né? Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas não gostam nem de ter uma lagartixa em casa, né? Porque, nossa, lagartixa é um horror, né? Aquela coisa gelada, meu Deus, ela é feia. E vai você falar que a lagartixa é importante, que ela come barata. Nossa, Deus me livre, mas tem barata na casa, né? Que ela come aí os pernilongos, né? Não vem essa função, né? Quando vem um bicho, o bicho é uma coisa tão assustadora que as pessoas não querem ver, tá? E isso aconteceu nesse período, né? Essa pressão realmente sobre os recursos naturais e sobre essa biodiversidade. Pode passar, tá? E isso leva a uma outra questão, que eu acho que é a questão principal que a gente tem, e para vocês aí da Câmara seria uma coisa extremamente importante que essa comissão começasse a pensar nisso, que é o seguinte: a gente tem universidades aqui em Campinas, duas grandes, né? A PUC, a Unicamp, fazem uma série de pesquisas, né? O Instituto de Biologia, eu sou de dentro da universidade. Todas essas pesquisas, elas existem, são importantes, mas elas estão no meio acadêmico. Porque a gente não tem dados sobre biodiversidade no município.
coisa muito, assim, é terrível você falar isso, né? Eu já venho falando isso há algum tempo, e as pessoas falam, nossa, mas como não? A gente tem um monte de teses. Só vai estar nas teses, né? A não ser que alguém encarte todas as teses que são feitas de levantamentos florísticos e faunísticos na nossa cidade, e faça um compilado disso, isso vai continuar lá nas teses. Se uma criança hoje, você pedir um trabalho para uma criança de 6ª, 7ª série, para ela fazer um levantamento de quais espécies existem aqui em Campinas, ela vai ter dificuldade. Ela entra lá na internet, onde ela está acostumada hoje já a fazer a pesquisa dela, ela não encontra facilmente esse dado. Tá? Esses dados eles estão muito dispersos, ou nas agendas 21 dos municípios, ou dentro das secretarias de planejamento, ou dentro de algumas agências, como a Agencamp, ou dentro das universidades, mas elas não estão passíveis de serem usadas pelo grande público. E isso é um problema. Como que eu faço uma pessoa gostar do bicho se ela não sabe nem que bicho que é? É muito difícil isso. Tá? Pode passar. Tá? Por exemplo, se você colocar lá assim, fauna da região de Campinas, fatalmente você vai cair aí, que é um estudo da Embrapa, que a Embrapa fez em 2006, portanto, há 12 anos atrás, para o plano diretor da época. E lá você tem assim, ó, Campinas tem 43 anfíbios, 36 répteis, 220 aves, 52 mamíferos. E, se a gente olhar, são bichos assim, relativamente comuns a todos os ambientes. Tá? Mas falta, não existe só 220 aves aqui no município. Tenho certeza, porque nos levantamentos que a gente faz, a gente tem mais. Então, realmente, precisa ter esse dado, precisa ter essa informação. Por exemplo, a gente encontra lá, na Mata da Santa Genebra, tem 660 espécies vegetais dentro da mata. Mas quais espécies? Gente, se a gente quiser saber isso, você precisa ler um monte de tese, um monte de estudo dentro da mata. Né? Isso não pode mais ficar fora do grande público, não pode. A gente tem que fazer esse público conhecer essa biodiversidade que a gente tem, e a importância dela, e onde ela está. Né? Vai lá. Tá? Por exemplo, eu estava pesquisando aí para ver, existem plataformas ou algumas redes aqui na nossa região que trazem alguma informação? Achei lá, Terra da Gente tem uma plataforma que foi lançada o ano passado. Então, se você entrar nessa plataforma, você vai ver o seguinte, existe nessa plataforma, entra lá, clica ali em Flora, ele vai te dar um monte de espécies vegetais que existem. Aqui na região metropolitana, não. No Brasil. Eu quero dados daqui, né, da nossa. Se eu quero políticas públicas para a biodiversidade, eu preciso conhecer, né? Então, assim, existe, é extremamente importante esse tipo de iniciativa, mas a gente precisa de iniciativas locais, gente. Senão a gente não consegue fazer nada. Tá? Um outro que a gente pode sempre consultar é o portal da biodiversidade do ICMBio. Mas também, se você entrar ali, por exemplo, registros públicos que existem de fauna e flora, 840 mil, espalhados pelo Brasil todo. Né? Eu não tenho uma coisa localizada aqui. Por uma região metropolitana como a nossa, uma região que é extremamente importante, polo de desenvolvimento, você não tem dado suficiente para tomar políticas públicas com relação a isso. Tá? Vai lá, Tere. Mais um. Tá? Dentro daquele estudo que a Secretaria agora, a Secretaria do Verde Desenvolvimento Sustentável fez agora, né, em 2015, ela tentou estipular, muito bem feito realmente o estudo, esses corredores ecológicos. Quer dizer, dentro daquilo que é possível eles levantarem, dentro daqueles fragmentos florestais que eles levantaram. Eles determinaram essas linhas que estão aí em roxo, que são áreas prioritárias para você fazer corredor ecológico. O que é um corredor ecológico? Corredor ecológico é uma área vegetada por onde a fauna pode circular. Tá? É uma área onde a fauna se sente segura para andar. E quando ela anda, ela dispersa fruto, semente, ela faz essa energia do ecossistema se movimentar. Então, esses corredores são muito importantes. Esse corredor,
para vocês terem uma ideia, ele é um corredor de onças. Mas tem onça na nossa região? Todo mundo me pergunta isso. Mas tem onça na nossa região? Tem, gente. Tem onça parda. Nos nossos levantamentos, a gente levanta a onça parda. Ela precisa andar. Ela precisa de 25 km² por dia para ela se alimentar. Ela não vai ficar lá sentadinha esperando o bicho chegar para ela predar. Ela tem que andar. E esses corredores aí, eles são importantes. Reparem que ele vai pegar toda a APA da nossa região, que está ali em verde. Tá? Então, ele passa ali pela mata do Ribeirão Cachoeira e faz toda essa parte da APA de Campinas. Ele vai passar também lá na parte noroeste, ele faria o corredor toda da Mata da Santa Genebra, muito importante também, né? E ele vai pegar toda a parte ali do Campo Grande, né? Que é a APA do Campo Grande. Tá? Então, esses corredores que a Secretaria determinou, eles são muito importantes, só que eles não estão vegetados. Tá? A gente precisa fazer com que a fauna se sinta segura para passar por ele. Se a fauna não está segura, ela não vai, ela não anda. Então, precisa haver essa revegetação. Tá? Pode passar, tá? Além dos corredores, já vou falar da revegetação, além dos corredores, tudo isso que está pontilhado aí, principalmente, né, em roxo, ou verde, ou um clarinho, aí, um amarelinho claro, são áreas de APPs que estão recuperadas ou a recuperar. Muitas delas serão parques lineares e que comporão aqueles corredores. Tá? Então, esse é aquele estudo, né, que a Secretaria fez, que realmente é muito bom. Tá? Ele vai conectar essa diversidade biológica dentro da cidade. Pode ir, Teri. Então, para vocês terem uma ideia, para a gente fazer com que esses corredores ou esses parques ecológicos eles funcionem, a gente tem que ter até 2025 o plantio de 2.650.000 mudas. É muda para caramba. Tá? E a gente está só há 7 anos para cumprir isso aí da meta. Né? Então, é necessário que a população se engaje nisso, gente. Que a população enxergue isso como uma coisa importante para ela. Tá? Isso precisa sair só da secretaria e estar assim, disponível para os cidadãos. Tá? Aí eu coloquei aí um núcleo do Parque dos Jatobás e Campo Grande, que, por exemplo, só nesse núcleo a gente teria que recuperar 165 hectares de APPs para que esses corredores eles comecem a funcionar. Tá? Então, como que a gente pode tornar sustentável a biodiversidade? Né? Quer dizer, como que a gente faz? Até agora eu só falei de problema, né? Só falei das coisas que existem e que a gente precisa solucionar. Agora, o que a gente efetivamente pode fazer? Eu coloquei algumas ações aí, elas não são, evidentemente, todas as que tem que se fazer, tem que se tomar, né? Mas são algumas coisas que eu acho que são assim, importantes e que poderiam ser feitas rapidamente. Uma coisa que eu acho que, para que a gente possa fortalecer essa questão da biodiversidade, fazer com que isso funcione na nossa região, é o conhecimento. Tá? A gente não vai conseguir fazer com que a população participe disso, que a sociedade civil, organizada ou não, participe disso, se eu não tiver o conhecimento. Eu preciso mostrar a importância disso para o cidadão comum. Eu preciso mostrar para a sociedade, para as organizações não governamentais, a importância que eu tenho de formar um corredor ecológico. Quanto custa esse corredor? Quem que pode participar dele? Como que pode participar dele? Isso tudo tem que partir desse conhecimento. Então, por exemplo, criar fomento de estudos, mas de fácil acesso. Não adianta ficar, olha, nada contra a bolsa de estudo do pessoal, mas não adianta só dar bolsa de estudo para esse pessoal, né? Para as universidades. É importante, extremamente importante. Mas a gente precisa criar coisas de fácil acesso. A gente precisa criar plataformas desse tipo que a gente acabou de ver para a nossa região. Ali é onde a gente possa colocar essas informações. Tá? Então, a fauna e flora ela precisaria vir com esse fomento de estudos. Por exemplo, o Fundo de Meio Ambiente do município poderia criar esses fomentos. Né?
Esse fundo ele vem aí de multas, de uma série de coisas que contribuem para o Fundo de Meio Ambiente. Tá? E ele poderia realmente estar criando esse tipo de acesso, né, para o grande público. Tá? Criar uma rede de informações sobre as áreas verdes constituídas dentro de loteamentos e condomínios, que é uma coisa que a prefeitura, coitado, não tem perna para fazer. Por exemplo, todo condomínio hoje, todo loteamento é obrigado a deixar uma área permeável de 20%. Isso é lei, né? Lei estadual, tem que cumprir. Essa área de 20% ela tem que ser revegetada, pelo menos metade dela. Então, todo loteamento em Campinas, todo condomínio em Campinas tem que ter pelo menos 10% de área revegetada. Mas aonde estão essas áreas? Elas ficam dentro do condomínio e a gente não sabe nem o que tem lá, nem a própria população do condomínio sabe o que tem lá. Pior ainda, né, que é uma coisa que a gente vai discutir no nosso evento dia 5. Pior ainda, quando você tem uma área verde dentro do condomínio e tem um bicho que vive lá, e que vive mesmo, né, esse bicho vem morar dentro da sua casa. Né? Ele vem um sapo, aí atrás do sapo vem a cobra, aí vem a maritaca que entra no teu telhado e come o fio, aí vem o gambá que ninguém gosta, não vê que o gambá tem um importante papel, mas não gosta do gambá porque fala que ele fede, e aí a gente tem que desmistificar tudo isso. Alimentam lá o sagui, né, que não deve. Aí o sagui anda pela rede de fiação elétrica dentro do condomínio, leva um choque, morre o sagui. A gente está criando problemas dentro da cidade que a gente não sabe muito como resolver. Mas o que eu tenho nesses condomínios? Eu não sei. Eu não sei, porque não existe levantamentos. O ideal seria que cada condomínio tivesse um monitoramento, pelo menos aí um monitoramento anual, que pudesse mostrar para o município o que efetivamente está acontecendo na área dele, na área verde dele. Que bicho que tem lá, que bicho foi atropelado dentro da área dele, que bicho teve que chamar bombeiro para tirar. Gente, não tem esses dados. Como é que eu traço uma política pública sem esses dados? Quantos animais são atropelados aqui na nossa região? Nossa, tem que caçar essa informação com as concessionárias das rodovias. Elas ainda fazem, porque elas são obrigadas, né? Elas têm que catar o bicho, têm que ir lá registrar. E no meio da cidade? Né? Quantos são atropelados, quantos são mortos? E a gente nem tem um dado desse para tomar alguma medida. Né? E precisa do envolvimento da sociedade civil. Então, eu preciso dar o conhecimento e preciso ter o envolvimento da sociedade civil. Eu preciso criar indicadores de fauna e flora dentro das minhas áreas verdes. Como é que está? A minha fauna e flora que tem aqui, ela é como? Ela existe? Existe, mas ela está em boas condições de recuperação, não está? Que tipo de fauna eu tenho lá? Que tipo de ave frequenta esses ambientes? Né? Não tem, não existe isso, viu, gente? Essa sociedade civil organizada, eu acho que ela precisa dessa informação, e a gente precisaria criar situações, por exemplo, como programas de educação ambiental. Você fala, de novo, educação ambiental, ninguém mais aguenta isso. Não, mas a gente tem educação ambiental hoje aonde? Dentro das escolas só. E ainda assim, com poucas iniciativas. Então, a gente está educando as nossas crianças para um futuro que a gente não sabe nem como vai ser. A gente está dizendo para ela que a gente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e como que vai chegar lá? Né? Uma criança hoje fala sobre água com você, sobre lixo. Pergunta para ela de um bicho para você ver, se ela sabe. Não sabe, não tem ideia nem do que é um João de Barro. Gente, nós estamos numa cidade que era a cidade das andorinhas. Ninguém nem lembra que Campinas era a cidade das andorinhas. Isso acabou, assim, essa história, essa cultura, isso foi passado nos anos 70, 80, 90, isso foi esquecido. Então, a gente precisa ter essa educação formal dentro das escolas para a biodiversidade, porque a criançada morre de medo de bicho. Nossa, põe um besouro perto dela, parece que você pôs um dinossauro, né? Sai correndo, tem medo de olhar, até de olhar no besouro, quando vai pegar no besouro. Eu que sou bióloga e que cato sapo na mão, pô, fica desesperado. Assim, meu Deus, mas você vai pegar esse bicho nojento e não sei o quê. E ele não
é nada nojento, né? Pelo contrário, é um bichinho que eu acho particularmente muito bonito, né? Mas, assim, nem todo mundo, claro, vai fazer isso, e também nem deve ficar pegando qualquer bicho na mão, porque tem os peçonhentos. Mas a criançada morre de medo de bicho, qualquer que seja ele. Veja um morcego, apareceu um morcego em algum lugar, o povo quase morre. E os morcegos desempenham um papel fundamental em polinização, em controle de insetos, né, numa série de coisas. E, além desses programas de educação ambiental para a biodiversidade nas escolas, a gente tem que criar um programa de educação ambiental para adultos, gente. O adulto precisa também entender isso, porque ele ainda vai viver um tempo, né? Ele está aí na fase dos seus 40, 50, mas ele ainda vai viver. E ele vai deixar esse legado para as gerações que estão vindo aí. Tá? Precisa também que ele seja envolvido. E eu acho que uma coisa que a gente precisaria fazer é criar espaços para que essa biodiversidade seja conhecida, sabe? A gente tem diversas ONGs no município que poderiam auxiliar nisso, mas elas teriam que ser locais mesmo, né? Não adianta a gente trazer o SOS Mata Atlântica, respeito demais o trabalho deles, né? Sempre, mas a gente precisa de gente local. A educação ambiental é muito assim, né? Você pensa globalmente, mas você age localmente, né? Então, a gente precisa agir localmente, a gente precisa fazer com que esse conhecimento ele realmente seja transmitido para a sociedade civil, que é, né, e que pode realmente reverter essa questão aí do desaparecimento de espécies, que é realmente uma coisa que vai ser para sempre, quando desaparece é para sempre. Né? Eu acho que é isso, eu vim trazer mais esses questionamentos do que falar ou dar uma solução, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso para poder traçar aí o futuro. Muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos pela aula, né? Tudo, esse tema é muito importante. E algumas coisas têm acontecido em Campinas, viu, Maria de Fátima? Depois o vereador Ailton complementa, até porque nós somos juntos aqui autores de um projeto que busca preservar as abelhas no nosso município. Aliás, amanhã me passaram aqui, além do Dia Internacional da Biodiversidade, é o Dia do Apicultor. E estivemos juntos no final do ano passado, num evento na CAT, feito só com meliponários. E, na verdade, tivemos uma palestra de um pesquisador da Embrapa, né, especializado em abelha, e falando da importância da abelha, o risco da extinção da abelha, e um pouco das funções ambientais que a abelha desempenha. E você também frisou a abelha aqui. Campinas, ela estruturou e elaborou, através da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Plano do Verde. Você colocou aqui alguns gráficos e mapas, tentando fazer essa interconexão dessas remanescentes de área verde para fazer os corredores ecológicos para dentro e para fora do município. Recentemente foi feito um convênio junto com a Gencamp, tentando integrar os municípios também, para que os bichos possam terem esses espaços de circulação, fazer a polinização. É que essas ações elas são sempre lentas, né? Você não consegue recuperar tudo assim num passe de mágica, mas é preciso iniciar. Você disse que para recompor esses fragmentos e fazer essas interconexões, nós vamos precisar de 2.600.000 mudas de árvore. Já foram plantadas 1 milhão nesses últimos anos, mas é um esforço que deve continuar. Então, eu vejo assim, Campinas está fazendo, mas a gente precisa levar essa informação para que todos os municípios façam. E você também disse uma coisa importante, a sociedade, as pessoas precisam conhecer mais isso. Campinas está com um plano municipal de educação ambiental, e a ideia é exatamente essa. Você fala, mais educação ambiental, que as pessoas até reclamam, mas falta consciência ambiental, consciência ecológica, principalmente nos adultos. E é triste
a gente saber que talvez nossos filhos netos só vão conhecer algumas espécies por fotografia, pela televisão, porque elas correm o risco de extinção. Mas eu queria fazer uma pergunta pontual. Em que medida, na sua visão, a própria humanidade fica ameaçada? Porque quem hoje está destruindo, acabando com a biodiversidade é o próprio homem, né? Seja pelo desenvolvimento das cidades, né, esses exemplos que você trouxe, na agricultura também, de repente a expansão, né, das áreas de agricultura, invadindo florestas, ou para a agricultura ou para a pecuária, né? Acho que a gente já passou do limite suportável, né? Mas, assim, isso, você falou da febre amarela como uma das consequências, talvez por conta daquele evento lá de Mariana, né? Quais outros riscos, ameaças estão colocados se o homem não preservar essa biodiversidade, assim, de uma forma geral, seja de doença, seja até de qualidade de vida, subsistência? Assim. Bom, toda natureza, ela precisa funcionar dentro daquilo que tem nas teias alimentares, né? A gente costuma dizer assim que todo o ciclo de matéria e energia circula por ali, tá? Então, quando você mexe nessa teia, né, tirando um animal, ou uma planta, ou um cogumelo, você vai ter consequências. Tá? E essas consequências, elas podem ser assim, consequências bastante nefastas. Por exemplo, quando eu era pequena, a minha mãe ia na feira e comprava sardinha, né? Porque a sardinha era o peixe, assim, primeiro que ele era o mais barato e o mais fácil de ter, né? Ele era um peixe que você encontrava em qualquer lugar por aí, tá? Hoje, você pescar sardinha já é um problema sério. A superpesca está levando essa espécie à extinção. Então, isso reflete diretamente numa questão econômica, né? Uma questão socioeconômica. Então, uma população que antigamente tinha o acesso a esse tipo de material, né, de alimento, hoje já tem dificuldade de ter. Então, quando você mexe na questão da biodiversidade, você tem consequências no ser humano, sem dúvida nenhuma, né? E que ele mesmo vai ser aí eu acho assim, o grande, a pessoa, o elo que seria aquele mais prejudicado dentro de toda a situação, né? Se a gente estiver pensando nisso. Opa! Posso te dar mais um exemplo até. Tem um estudo dentro da Unicamp, de um professor lá da Química, que ele estava estudando a contaminação de peixes da região amazônica por mercúrio, né? Principalmente quando se fazia, ainda se faz, né? A mineração através do mercúrio. E ele, lá fazendo o estudo dele, químico, né? Nem preocupado aí com a população, mas ele estava fazendo lá a medição química nos rios, ele começou a observar que os ribeirinhos eles não tinham essa visão periférica, eles não conseguiam enxergar aqui, né? E isso incomodou muito ele. E aí, pesquisando, envolvendo outros pesquisadores dentro da universidade, eles chegaram à conclusão, né, de toda a pesquisa que fizeram, que aquilo era uma contaminação vinda do peixe que esses ribeirinhos consumiam. Eles consumiam o peixe, que tinha uma quantidade de mercúrio muito grande, e esse mercúrio entrava no sistema nervoso, né, fazia um problema, causava um problema no nervo óptico, que perdia, então, toda essa visão periférica. Então, é um problema ambiental, mas que tem uma consequência muito grande sobre a população humana. Né? Então, a gente acha, né, que tirar um bicho da natureza acaba com esse bicho, né? Acaba com a cobra, acaba com... É a solução, muitas vezes. Né? E não é. A gente precisa realmente sempre estar olhando como que isso funciona a nível natural, a nível dos ecossistemas, e como que isso pode, efetivamente, aí, chegar até a população humana. Posso fazer uma pergunta? A senhora, no caso, acha que nós temos muitas leis que visam preservar o meio ambiente
e pouca ação dos agentes políticos hoje. Eu acho que as leis elas existem, tem suas falhas, né? A gente trabalha com legislação, a gente sabe, mas assim falta realmente para os órgãos fiscalizadores, principalmente, né? Uma ação mais efetiva. Primeiro, porque eles não têm contingência, né? Não tem muitas vezes um orçamento também adequado. Então você não tem como fiscalizar tudo. Que nem eu falei, olha, se você quiser saber como que são as áreas verdes do município, dentro de condomínios e loteamentos, a prefeitura não tem como fazer isso, ela não tem contingência para isso, né? Então, realmente, falta também do poder público, não só a prefeitura, mas de um órgão fiscalizador, essa questão da fiscalização, do controle, né, desse meio ambiente a partir das leis, porque as leis elas existem, são várias, né, e que podem ser aplicadas, sim, né? Fátima, o que aconteceu lá em Mariana, no caso, eu creio que possa acontecer, vir a acontecer isso novamente com outros lá. E nem o de Mariana não foi resolvido, nem para aquela população, nem essa empresa, ela ainda está recorrendo às multas. É um absurdo isso, né? E creio que você não teria que estar tendo mais fiscalização para que outros acidentes como aquele não aconteçam novamente, Sim, com certeza. Precisaria ter o órgão fiscalizador, por exemplo, no Estado, que é a CETESB, ela precisaria ter um contingente maior, né? Ela precisaria ter mais pessoas, precisaria ter mais carros, mais ação mesmo. Mas isso depende da política estadual, né? Esse que é o... É interessante, você citou alguns exemplos, né, mas talvez você possa até complementar. No Pantanal Mato Grossense, houve uma época que a caça predatória do jacaré, né, acabou por afetar o desequilíbrio. Matou o jacaré, houve uma proliferação da piranha, a piranha também ela é predadora de outras espécies, quase que vai diminuindo o número de espécies, né? Eu não sei se você tem mais algum exemplo de alguma coisa assim que aconteceu por ação do homem, né? A questão dessas epidemias, né? Essa proliferação de mosquitos, em parte se dá também por eliminar os predadores naturais, né? Tem algum exemplo assim mais evidente que te chama atenção e tal, para demonstrar a importância de a gente preservar todas as formas de vida, né? E evitar algum desequilíbrio, alguma coisa que possa, não sei se ocorre para você algum outro exemplo. Esse meio de bate-pronto, sabe? Quer falar um pouquinho? O Tari está citando ali a febre amarela no início do século aqui no município, né? A febre amarela, no Brasil, ela passou a ser realmente, no final do século passado, no final do século retrasado, né? 1900, começo do século passado, um problema por causa da questão da urbanização. Lembra que a gente vai ter, né, toda a República chegando, formando centros urbanos, a questão da escravidão sendo aí abolida e esse contingente de pessoas vindo para as regiões urbanas e tirando realmente grande parte da vegetação. E isso implica realmente num aumento da doença, porque a febre amarela é uma doença que ela é florestal. Tanto é que quem é o guardião, né, digamos assim, da febre, é o macaco. É ele que pega a febre amarela. Quando a gente pega, nós somos o primata que está lá sem querer, né? Tá? Por isso que a gente pega. A gente é um primata que acaba pegando a doença. Mas ela não seria uma doença de veiculação humana. Ela seria uma doença para ficar numa região silvestre. Agora, uma coisa interessante que você falou, viu, Rocinho, voltando ao teu exemplo do jacaré, você vai ter o jacaré sendo predado, muito predado, por causa da pele, carne, etc. Aí você tem uma diminuição do jacaré, um aumento da piranha, e tudo aquilo que ocasionou, inclusive na própria pecuária, lá no Pantanal, né? As piranhas avançando sobre o gado e tudo mais. Quando você protege o jacaré, você também criou um outro problema lá. O jacaré começou a se desenvolver tanto
que chegou a um ponto em que o jacaré passava na rua. Você andando, verdade, eu fui para o Pantanal, você tem que parar na Transpantaneira, porque o jacaré está atravessando a Transpantaneira com o filhotinho. Então, assim, dá proteção, e isso também gera outro problema, né? A proteção exagerada. Então, lá começou a ter o quê? Olha, agora nós vamos começar a liberar um pouco de caça, nós vamos liberar para a pessoa fazer um cultivo do jacaré para venda. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente interfere na natureza, ou tirando, ou mesmo, às vezes, preservando alguma coisa. Pode afetar. Pode, muito. Posso? Tem um outro exemplo que eu acho que é importante, que nos últimos anos tem ficado muito evidente isso, que é a questão das mudanças climáticas. O homem, por não entender a relação ecológica que ele tem e como funciona esse ciclo energético dentro dos ambientes naturais, começou a poluir, começou a jogar muito gás de efeito estufa, e esse gás de efeito estufa começou a ter problemas em atividades econômicas. Na agropecuária, no índice pluviométrico, no derretimento das calotas polares, no nível do mar, em várias outras questões climáticas que começou a acontecer. Então, a falta de preocupação e a falta desse entendimento que existe um elo, que o homem precisa preservar esse elo, porque ele está dentro do elo, dentro do ambiente, ele não está fora, tem trazido vários problemas que a ONU, o mundo inteiro está tentando solucionar, mas por questões políticas trava. E outra questão que eu acho que também é importante aqui na região, pegando uma fala da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Campinas, ali, por exemplo, num bairro ali no Xangri-Lá, a ocupação desordenada, né, o loteador, o empreendedor, ele quer ver o lucro dele. Então, ele vai e ocupa a área, respeitando as questões legais, mas não vê o elo que ele tem. O que ele fez ali no Xangri-Lá, saída ali de Jaguariúna, começou a ocupar uma área onde havia uma plantação de cana, milho. E aí, o que aconteceu? Os ratos selvagens começaram a vir para dentro do condomínio, começaram a atrair cobra, e os moradores que compraram uma casa boa, etc., para segurança, começaram a ter insegurança dos animais que estavam na região, pela falta de entendimento e pela falta de planejamento naquela ocupação do solo. Então, um problema de falta de visão começou a ter um problema aí social e de saúde pública até, né, por ter esses vetores aí de doença, de problemas que podem trazer para o ser humano. Usando esse exemplo da febre amarela, até hoje a senhora acha que estamos reféns da especulação imobiliária? Deveríamos conter essa especulação imobiliária? Então, eu acho assim, né? A gente está numa situação eu brinco até, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque assim, nós estamos num momento de desenvolvimento urbano que a gente não consegue mais retornar. Há uma pesquisa aí, né, da própria Unicamp, que mostra que até em 2050, 90% da população de Campinas vai estar na área urbana. Então, a gente precisa pensar em equacionar esse problema, porque não adianta só a gente falar não pode ocupar, né? Porque a gente vai ter um problema nas cidades que é assim, ou você cresce verticalmente, ou você cresce horizontalmente, tá? Não crescer não é alternativa, né? Às vezes a gente vê, né, o pessoal que trabalha, né, a gente que trabalha com meio ambiente, a gente vê muito, às vezes, essa posição, não podemos crescer. E isso não é solução, gente, porque, então, você tem que limitar a população. Você tem que falar, olha, a população de Campinas só vai chegar até tanto, e se nascer gente aqui, a gente exporta para cidades vizinhas, né? Não é por aí, né? Só que a gente precisa ordenar isso. Como que a gente vai crescer, ou verticalmente ou horizontalmente, mas de uma maneira ordenada, de uma maneira sustentável? Então, a partir do momento em que a gente olha esse crescimento para 2050 e fala assim, nós vamos crescer verticalmente ou vamos crescer horizontalmente, quais ações nós vamos ter que tomar para manter a sustentabilidade? E a sustentabilidade de tudo. Sustentabilidade de água, sustentabilidade energética, sustentabilidade de ocupação territorial, sustentabilidade de mobilidade. Se a gente não pensar
em áreas, condomínios, loteamentos, expansão urbana sustentável, hoje já, a gente vai ter dificuldade. Porque 2050 está aí, gente. Né? 2050 está aí. Quer dizer, se a gente pensar em como nós vamos expandir um município, mas de uma maneira que a gente possa dar continuidade e sem ter aí os problemas que a gente tem hoje, se a gente não pensar nisso agora, vai ser um caos. Né? Então, as áreas hoje que estão lá no plano diretor de ordenamento, elas precisam passar por isso. Qual o ordenamento? Qual o ordenamento? Se a gente deixar isso aberto, vai ficar complicado, porque assim, você tem o interesse, lógico, do empreendedor, tem o interesse da população e tem o interesse do poder público. A gente precisa começar a pensar nesse ordenamento. Como que ele tem que ser? Essa área vai ser ocupada? Tá, vai ser, mas qual é o tamanho, qual é a densidade populacional que eu quero para essa área? Qual é o tamanho do lote? Como que eu vou fazer, por exemplo, com água? Existem mecanismos hoje para ter sustentabilidade de água? Existem, gente, um monte. A gente precisa colocar essa nossa cabeça, né, do ser humano para funcionar. Existe água de reuso, existe água de chuva que a gente pode utilizar, existe os chamados jardins de chuva hoje, aqueles pontos de captação de água de chuva momentâneos, existem as fazendas da água. Existe uma série de tecnologias hoje que a gente pode colocar nesses locais, mas a gente precisa pensar nisso. Tá? Acabou ano passado, a gente teve muito debate e foi aprovado o Plano Diretor de Campinas. Muitos desses mapas, estudos, levantamentos pela Secretaria do Verde foram base, né, para incorporar no debate e na discussão. Eu quero crer assim, que as diretrizes estão colocadas. Né? O que a gente precisa, essa coisa do ordenamento e tal, é efetivar. E aí a sociedade, a população precisa ajudar, né, participar no sentido de também ajudar a fiscalizar. Quero anunciar a presença também do vereador Rodrigo da Farmácia, que é membro também da Farmadic, né? Também é membro da comissão. E essa atividade aqui, nós temos uma bancada da farmácia, é duro, né? Sempre exige demais, mas está sempre presente com a gente aqui. Só para retomar o assunto, nós estamos aqui discutindo na Comissão do Meio Ambiente com a Maria de Fátima Tonon, que é bióloga, fazendo uma reflexão sobre o Dia Internacional da Biodiversidade, que a ONU declarou 22 de maio, né, com o objetivo da humanidade parar para refletir da importância e a necessidade de preservação da biodiversidade. E aqui em Campinas, obviamente, a gente tem procurado também fazer essa lição de casa. Você que às vezes olha um matinho na frente da tua casa e acha, é um pé de mato aí, não serve para nada, serve sim, né? Na verdade, toda espécie viva, seja o animal ou vegetal, tem uma função ecológica importante, né? E se ela está ali, ela está cumprindo o seu papel. A gente precisa ter essa consciência, recuperar o que foi degradado, né? Ampliar as áreas verdes e tentar preservar a biodiversidade também no nosso município. Eu queria passar para a Maria de Fátima para fazer as considerações finais, agradecendo mais uma vez, né, a disponibilidade de vir aqui falar um pouco sobre esse tema que é tão importante para nós. Fique à vontade. O vereador Rossini falou, eu acho que o importante a gente é ter o respeito, né? O respeito por qualquer forma de vida do planeta, né? Eu acho que quando a gente encara um ser vivo como uma obra, né, da natureza e que tem o direito de viver, eu acho que a gente passa a olhar de outra maneira, né? Assim, todo ser vivo que está aqui, ele é o resultado, né, de milhões de anos de evolução que vem aí, e ele é, na verdade, um nosso primo. Né? Eu acho que a gente tem que encarar assim. Ele está aí e ele é um primo que eu tenho, né, e que eu tenho que respeitar. Né? Quando a gente olhar com respeito para todo ser vivente no planeta, desde uma bactéria
até o ser humano, eu acho que a gente vai conseguir equacionar bastante os nossos problemas, tá? Ambientais, sociais, né, que a gente tem. Acho que é isso. Obrigado. Você quer falar alguma coisa, Ailton? Quero agradecer ao Tairi, é um nome difícil, hein? E a Fátima, viu, Fátima, pela explanação. Mas, olha, Acho que- Tairi é um nome indígena. Significa Então, parabéns, viu? um nome tupi, né? Significa filhinho. Parabéns, tá? É o primeiro que eu vejo. Bom. Então, Obrigado, Tairi. Queria, Maria de Fátima, que você anunciasse e convidasse as pessoas para o evento que você vai organizar aqui na Câmara também. Dia 5 agora de junho, que é Dia Mundial do Meio Ambiente, nós estaremos realizando aqui na Câmara, no plenário da Câmara, com apoio aí do vereador Rossini, um evento que vai contar com palestras sobre a questão da fauna, né? Então, virá uma pessoa de São Paulo, da CETESB de São Paulo, que é responsável pela fauna no Estado. Ela vai falar das políticas estaduais que a gente tem hoje de fauna. Vem também o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente para falar do Departamento, né, do Bem-Estar Animal, extremamente importante, o primeiro aqui na nossa região, muito, muito importante isso. E a gente vai desenvolver esse trabalho no dia 5 de junho, das 8h30 ao 12h30, e a população está convidada a participar, liga lá para a gente, o telefone é 19-3201-6896, para fazer a sua inscrição e participar conosco desse debate. Obrigada, viu, vereador? Obrigado. Então, está feito o convite, né, para os cidadãos, para as escolas, professores. Sejam bem-vindos. Tairi, obrigado. Maria de Fátima, obrigado pela palestra. E nós, na pauta da nossa reunião, a gente ia começar por isso, mas nós vamos finalizar. Nós temos que aprovar um parecer exarado pelo vereador Antônio Flores sobre um projeto de lei, que é da minha autoria, que dispõe sobre o tempo máximo de acionamento dos dispositivos sonoros do tipo alarme instalados em imóveis residenciais, comerciais e afins do município de Campinas e da outra providência. Rapidamente, a intenção é reduzir o tempo em que esses alarmes, quando ativados, né, fiquem tocando. A legislação hoje estabelece um período máximo de 30 minutos, mas conversando, inclusive, com técnicos e pessoas ligadas a essa área, já existem mecanismos, sistemas, inclusive remotamente, para você desativar os alarmes, porque esse barulho é uma poluição sonora e muitas vezes fica ali durante horas, disparado, incomodando, acordando as pessoas, principalmente, eu moro ali no Cambuí, é comum a gente ser incomodado com isso. O objetivo do alarme, obviamente, é, no caso de alguma invasão, né, algum elemento que chegue num estabelecimento, para avisar. E se disparou o alarme, a ideia que a gente tem é que, se for uma intenção de roubo e tal, a pessoa vai embora, né? Então, já solucionou o problema. O que não pode é que isso fique incomodando mais pessoas. Eu vou pedir para o vereador Ailton da Farmácia, só para ele mencionar o parecer do vereador Antônio Flores, e aí passar para os demais vereadores para que se manifestem também. Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre o tempo máximo de acionamento do dispositivo sonoro, como disse o vereador Rossini. O relatório. O projeto regularmente instruído visa disciplinar a instalação e ao acionamento de sistema de alarmes residenciais e comerciais, limitando o tempo de acionamento diurno e noturno, protegendo os moradores e usuários próximos no que tange a poluição sonora causada pelo dispositivo em questão, colocando penalidades aos infratores e dando ferramenta ao poder público para fiscalizar, punir e garantir os direitos individuais dos munícipes. Portanto, me atendo à matéria conforme determina o item 2 do artigo 1º,
78, o regimento interno dessa Casa de Leis, ressaltando o interesse de que a municipalidade tem na preservação do meio ambiente, diminuindo os riscos do desequilíbrio e de saúde pública. Interesse em que a Câmara Municipal de Campinas é concorrente exaro, parecer favorável. Vereador Ailton, como é que o senhor se posiciona diante do parecer do vereador Antônio Flores? Eu sigo o relator Antônio Flores, vereador Antônio Flores. Obrigado, então já aproveita e assinar. Vereador Rodrigo da Farmadic. Senhor presidente, Luiz Carlos Rossini, cumprimento também a nobre palestrante Maria de Fátima. Eu justifico a minha ausência, estava numa reunião também, por isso não pude estar presente anteriormente. Quanto ao projeto, eu tive o privilégio de ser o relator na Comissão de Constituição e Legalidade, dei o parecer favorável também. E quanto ao mérito, já havia até me posicionado antes, que é muito meritório, é importante esse projeto para a cidade. Eu também voto favorável, acompanho o relatório do relator, o vereador Antônio Flores. Obrigado, então, com o voto dos dois vereadores, mas o meu, né, o parecer está aprovado. Encaminhe-se o projeto para a tramitação normal na casa. Bem, com essa era outra tarefa da comissão, né? Com esse cumprimento dessa obrigação, eu, mais uma vez, agradecendo a Maria de Fátima, Tairi, vereador Ailton da Farmácia, vereador Rodrigo da Farmadic, declaro encerrada a reunião da Comissão de Meio Ambiente desta tarde. Muito obrigado. Converso agora, então, com o vereador Luiz Rossini, que presidiu essa reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente aqui da Casa. Vereador, essa informação de que existem dados, mas que ficam no meio acadêmico, o senhor acha que a comissão pode fazer um trabalho em relação a isso? Sim, eu acho que essa reflexão trazida pela bióloga Maria de Fátima Tonon é importante, porque sem informação a gente não consegue muitas vezes pensar quais são as melhores ações e até aprimoramento das políticas públicas. Nós sabemos que as universidades, nas várias cadeiras, mantêm estudos, pesquisas, né, teses de doutorado, mestrado, e para isso precisa desses levantamentos. A gente precisa pensar, e talvez a partir da Comissão de Meio Ambiente, fazer um contato com os reitores, de ver como disponibilizar e tornar acessíveis e fazer com que esses dados possam ser utilizados, não apenas para os órgãos públicos, na formulação das políticas, mas também para a sociedade, que tendo consciência dos dados, né, essa visão da importância de preservação da biodiversidade e das espécies no nosso município, seja feito de forma voluntária, espontânea, né, e que as pessoas tenham cuidado com relação a isso. Aliás, a palestra sobre biodiversidade, já que amanhã é o Dia Mundial Internacional da Biodiversidade, visa exatamente isso, entender a importância de todas as formas de vida, seja vegetal, animal, para a qualidade de vida e a sobrevivência do próprio ser humano, né? E cabe a nós, né, seres humanos, ter um olhar adequado e entender e compreender a função ambiental e ecológica que cada espécie exerce na natureza. E certamente manter a biodiversidade significa manter a vida humana também no planeta. Vocês também da comissão deliberaram sobre um projeto que é de autoria do senhor. O senhor quer comentar como surgiu essa ideia e os passos seguintes desse projeto na casa? Na verdade, a gente tem feito um trabalho, uma preocupação com relação a minimizar a poluição sonora e as consequências negativas da poluição sonora. Desde a lei do pancadão, que foi um sucesso, a partir daí eu fui procurado e tenho sido procurado por várias outras situações de geração de ruído que trazem consequências negativas para a sociedade. Uma delas
é a questão desses alarmes. A gente sabe que o alarme tem uma importância de proteção, de segurança para os imóveis residenciais, comerciais, mas uma vez disparados, se eles ficam durante horas sem desligar, causa um transtorno, um incômodo, inconveniente para a população ao redor. Então a ideia é ajustar uma lei que já existe, limitando o tempo de acionamento dos alarmes em 5 minutos no período noturno e 10 minutos no período diurno, já que, segundo técnicos especialistas, há forma de você, mesmo à distância, fazer o desligamento, né, desse alarme ou encaminhar alguém no local, né, para evitar. O problema, assim, se era uma tentativa de assalto ou não com o alarme, o meliante já deve ter fugido. Então é que, sanado esse problema, a população também não seja incomodada por muito tempo com aquele som estridente que os alarmes produzem. Tá, já, vereador, muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa tarde, obrigado a todos. Boa tarde. Só lembrando você que às 5 da tarde tem a primeira parte da reunião ordinária, transmitida ao vivo também pela TV Câmara, e logo em seguida, às 6 da tarde, a reunião ordinária do dia. Para vocês, uma boa tarde. TV Câmara Campinas.